Eu queria convidar você a ver a palavra do Senhor comigo. No livro de Colossenses, na carta de Colossenses. Na carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Todos encontraram? Quem não encontrou, pode ler ele também. As meninas vão colocar ali, Michelle. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Eu amo esse texto, eu acho que ele por si só fala tanta coisa. Então, quando nós estivermos a ler aí, esteja aí, não só a ler com os olhos, mas com os olhos do coração, amém? Que o Senhor esteja aí a abrir os olhos do nosso coração. A palavra do Senhor nos fala que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é o cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pois foi o agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto a aflição na terra como a aflição dos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranho, inimigos do entendimento pelas vossas más obras, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, fui ministro.
Amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é tudo que eu fizer. Se você parar para pensar aí por um instante, por que você está aqui hoje essa manhã? Qual tem sido a razão da sua existência? Coisa tão filosófica, né, Rosana? Cadê a Rosana? Vai em cima, né? Nossa psicóloga. Qual a razão da nossa existência? Qual a nossa motivação em estarmos aqui essa manhã? Qual tem sido a sua motivação de se levantar a cada dia da sua cama? Qual tem sido a sua motivação de cada dia chegar no seu lar, chegar no seu trabalho? Qual tem sido a sua motivação em se relacionar com as pessoas? Em tentar se relacionar com as pessoas? Qual tem sido a motivação da nossa vida? O porquê nos movemos, o porquê nós agimos, o porquê nos mexemos, o porquê vivemos. E quando eu olho para esse texto, essa carta de Paulo, a igreja em Colossos, a igreja de Colossenses, uma cidade que ficava na Ásia Menor, uma carta que fala sobre Cristo, que ressalta Cristo como cabeça da igreja, Cristo como aquele que dirige a igreja, Cristo como aquele que tem o controle de tudo e sobre todos. Nós vemos que Pedro, quando foi confrontado junto com os discípulos diante de Cristo, e Cristo vira para os seus discípulos e fala: Pedro, e tu quem diz que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas mais do que isso, eu vejo nessa carta de Paulo uma descrição completa da pessoa de Cristo, daquele que Ele é, que representa e que deve representar nas nossas vidas. Aquele que tem a supremacia, aquele que tem a primazia, aquele que tem a preeminência, que palavras que parecem tão difíceis, mas que significam uma única coisa: que Ele deve ter o primeiro lugar nas nossas vidas, em tudo aquilo que temos, que somos e que fazemos. Ele é a causa maior de eu e você estarmos aqui essa manhã, ou pelo menos deveria ser. Ele é a causa maior de nós nos levantarmos de manhã, Ele é a causa maior de nós podermos descansar ao anoitecer, Ele é a causa maior de querermos ser bons pais, boas mães, bons maridos, boas esposas, Ele é a causa maior de sermos bons cidadãos, contribuintes do Estado, Ele é a causa maior de nós andarmos na integridade da lei, não só da palavra, mas também do homem. Ele é a causa maior de termos uma vida que glorifique e que agrade o teu nome. Por isso, o tema dessa mensagem é tudo que eu fizer. Que em tudo que eu fizer, o Senhor seja glorificado. Que em tudo que eu fizer, o Senhor seja recompensado. Há uma canção que eu gosto muito da pastora Fernanda, porque ela fala que o Cordeiro receba a recompensa do teu sofrimento. Quando eu paro diante dessa canção, eu falo: meu Deus, o Senhor morreu na cruz. E o que eu posso dar em recompensa? Nós sabemos que o Senhor Ele não morreu na cruz porque nós merecíamos salvar a atitude, porque a graça que nos alcança gratuitamente é um favor não merecido. Nós não merecíamos. Mas o que eu e você podemos dar em recompensa ao sofrimento de Cristo naquela cruz? Como o salmista diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito, que Ele me tem dado, que Ele me tem manifestado? O que daremos nós ao Senhor? A nossa fidelidade como dizimistas e ofertantes? A nossa fidelidade com o nosso ritual religioso? Eu creio que o Senhor tem algo a falar conosco essa manhã e nos provar que Ele espera algo muito maior da nossa parte. Que Ele seja o centro das nossas vidas. Que Ele seja o único, o primeiro das nossas vidas. Por vezes nós olhamos outras religiões como o catolicismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo e tantas outras religiões, nós olhamos e dizemos: eles adoram tantos deuses. Mas muitas vezes nós temos vários altares dentro do nosso coração. Altares onde nós colocamos tantas coisas e aonde teria que haver um único só trono. Onde a única pessoa digna de estar ali, sendo adorada, fosse o Senhor. Nós cantamos aqui no altar de adoração: seja sempre exaltado Jesus, o Filho de Deus. Que no altar de adoração, a minha vida, o meu coração, que somente o Senhor seja exaltado, que somente o Senhor seja glorificado, que somente o Senhor seja agradecido. Essa carta de Paulo, eu li aqui alguns versículos, nós vamos passear por todas elas, são 4 capítulos, é muito pequeno, mas os versículos
lá no versículo 16, no capítulo 4, ele torna a dizer: depois que esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei com que também seja na igreja dos Laodicenses, a quem veio de Laodiceia, lede nós também. Quem é a igreja de Laodiceia? Quantos se lembram da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia está retratada lá em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Uma igreja conhecida como uma das cartas mais duras do livro de Apocalipse. Uma igreja onde o Senhor deu a palavra mais dura. Você pode abrir a palavra comigo, rapidamente, lá em Apocalipse, no capítulo 3. Mas se você quiser deixar sua Bíblia marcada aí, a gente vai ler poucos textos fora de Colossenses. A partir do versículo 14, a palavra nos fala ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, e que deras fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabeis que és um coitado, miserável e pobre, cego e nu. E aconselho-se que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os teus olhos, a fim de veres. Pode parar aí. Uma das cartas mais duras, as 7 igrejas que o Senhor enviou cartas, nós vemos em Apocalipse. E qual a semelhança? Porque nessa carta que fala sobre Cristo como primogênito, essa carta que fala sobre Cristo como tendo a primazia de tudo, porque Paulo menciona a igreja de Laodiceia. Quando nós vemos esse texto, nós vemos uma igreja presa às coisas dessa terra. Nós vemos uma igreja que perdeu o amor ao Senhor, que perdeu a lealdade, que perdeu a fidelidade ao Senhor e que se prendeu com as coisas dessa terra. Nós vemos no versículo 17 uma igreja que parte no peito e diz: rico nós somos. Nós estamos enriquecidos, nós não temos falta de nada. Nós não precisamos do Senhor. Nós não precisamos dos seus mandamentos. Nós não precisamos da sua lei. Nós somos fortes, nós somos ricos, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E aí nós voltamos para a carta de Colossenses e vemos a realidade de uma igreja que o Senhor quer ver em nós. Não só como um corpo, mas como igreja. Eu sou a igreja do Senhor. Você pode colocar no seu peito e dizer: eu sou a igreja do Senhor. Você não pode olhar para a pessoa com as olhos e dizer: nós somos a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, o Senhor nos dá um modelo. E quando nós olhamos para essa carta de Colossenses, nós vemos que Paulo está a ensinar a sua igreja, está a ensinar os seus discípulos a serem a igreja do Senhor, a colocarem Jesus sobre o trono que ele é digno de estar assentado, a colocarem Jesus sobre o trono onde somente ele é digno de estar colocado, glorificado e exaltado. Nós acabamos de ler esses versículos aqui, a partir do versículo 15 até o versículo 23, nós vemos aqui Paulo ressaltando a Cristo como cabeça da igreja. Paulo ressalta a Cristo como a imagem de Deus. Paulo ressalta como o Criador de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. Paulo ressalta pela sua preexistência, um Deus eterno. Jesus, ele não nasceu no Novo Testamento, Jesus sempre existiu. Quando nós olhamos lá em Gênesis, quando Deus está a criar o homem, o que nós vemos lá? Se eu não me engano, no versículo 23 ou 21, no capítulo 1. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos. Deus não estava ali sozinho, a Trindade é eterna, sempre existiu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Mas Jesus, como várias vezes nós cantamos aqui, destituiu-se de toda a tua glória e veio a essa terra como homem, padecer as mesmas necessidades, fraquezas, tentações do que eu e você, por amor a nós. Mas Ele é eterno, sempre existiu e Ele existirá para sempre. A sua preexistência, Paulo ressalta, por isso Ele é o cabeça da igreja. A sua plenitude divina. Nós vemos aqui nesse texto que a palavra do Senhor diz que foi por agrado de Deus que nele habitar
fazer voltar, nos trazer a essência da realidade da vida cristã. Não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem dificuldade, não é uma vida sem aflições, não é uma vida sem questionamentos, não é uma vida sem dúvida, mas é uma vida que vive na plenitude da pessoa de Cristo. É uma vida onde a presença do Senhor é suficiente. É uma vida onde entender que Ele me salvou e que Ele tem preparado para a minha eternidade me é suficiente. Essa é a realidade da vida cristã para nós. Porque por Ele, para Ele, foram feitas todas as coisas. Jesus não veio a essa terra para nos livrar dos nossos problemas. Jesus veio a essa terra para nos salvar. E por que para nos salvar? Por que Jesus nos salvou? Você já se perguntou isso? Por que Jesus nos salvou? Para me livrar do inferno? Não. Por que você foi criado? Por que Jesus permitiu que você viesse a essa terra? Coisas tão simples. Para que a minha e a sua vida glorificasse o Senhor. Jesus não morreu na cruz para fazer com que eu tivesse uma vida sem dificuldade financeira, sem doença, sem problemas conjugais, sem problemas familiares, sem lágrimas, sem choro. Mas Ele me criou, me salvou para que a minha vida glorificasse o Senhor. Para que em tudo que eu fizesse, o Seu nome fosse glorificado. Para que em tudo que eu fizesse, o Seu nome fosse agradecido. E quando nós paramos para analisar o nosso dia a dia, quantas vezes nós pensamos, Senhor, nessa minha atitude agora, o Senhor está sendo glorificado. Senhor, nessas minhas palavras agora, o Senhor está sendo glorificado. Senhor, nesse meu pensamento, nesse meu questionamento, o Senhor está sendo glorificado. Que em tudo Ele tenha preeminência, que em tudo Ele tenha primazia, que em tudo Ele esteja ao primeiro. Como ter uma vida, agora eu cheguei, mas ela é. Como termos uma vida que glorifique a Deus? Olhando para essa carta de Colossenses, como termos uma vida que glorifique a Deus? Primeiro, dando a Ele a primazia, a preeminência. A palavra preeminência, de acordo com o dicionário, significa excelência, superioridade, predomínio, merecimento. A primeira coisa que eu e você temos que fazer para termos uma vida que glorifica o nome do Senhor é colocarmos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Não é o que é diferente. Todos os dias, em tudo aquilo que fizermos, o tema dessa mensagem é isso, tudo aquilo que eu fizer. Eu quero ter uma vida que glorifica o Senhor. Eu quero ter uma vida que agrade a mim dele. É fácil? Não. Mas Ele vai nos ajudar. Se Ele encontrar em nós o desejo, se Ele encontrar em nós a vontade de agradar, se Ele encontrar em nós o desejo de realmente nos sacrificarmos por Ele. Às vezes nós olhamos para aquela história tão difícil, mas tão linda, de Abraão e Isaac. Quando Deus pede a Abraão o seu filho Isaac. E é linda a atitude de Abraão, porque a Bíblia o chama do pai da fé. Ele está lá na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Mas também não foi fácil para Isaac se deitar ao seu próprio. Também não foi fácil para Isaac, que já era um menino crescido. A Bíblia não nos fala que ele relutou para deitar ali sobre ele. Não é fácil para nós nos deitarmos sobre o altar, sacrificarmos os nossos sonhos, sacrificarmos os nossos desejos, sacrificarmos as nossas vontades. Humanamente falando, não é fácil. Mas se nós entendêssemos que o mais importante não é o começo, mas o fim das coisas, como assim a palavra diz, nós entenderíamos aquilo que a palavra também nos diz, que os sonhos do Senhor, os seus planos, os seus desejos são muito mais excelentes do que aquilo que nós temos. E por que é tão difícil para nós sabermos isso? Porque é tão difícil para nós entendermos que quando o Senhor fala não, é porque Ele está a fazer
capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vemos aqui o segundo ponto de como ter uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que se desapega das coisas dessa terra. Porque o que restará, depois desses 100 anos, desses 80 anos, 90 anos que você viver, o que restará é somente aquilo que eu e você fizemos para a glória de Deus. Vamos ver lá, em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos fala que, portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são desta terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria. Pois essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintam uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Paulo está aqui a ensinar a sua igreja, inspirado pelo Espírito de Deus, a ensinar a sua igreja a ter uma vida santa, a ter uma vida que glorifica o nome do Senhor, dizendo: joga fora, se desprende de tudo daquilo que é dessa terra. Não deixe que as coisas dessa terra, que os negócios dessa terra te distraiam. Não deixe que as coisas dessa terra tire o seu foco. Não deixe que as coisas dessa terra roubem do seu coração a alegria da salvação. Porque já morreste. Paulo vai dizer isso, porque já morreste. Já morreste para todas essas coisas. Mas vive, estás em Cristo. E reinarás com Ele em glória. E reinarás com Ele em glória. Nada daquilo que eu e você tivemos nessa terra, meu querido, se compara a reinarmos com Ele em glória. Você pode ser um homem mais rico, uma mulher mais rica, uma pessoa que nunca precisou entrar no hospital na sala de cirurgia, que teve sempre um lar sem problemas, filhos totalmente encaminhados, formados, livres de todos os vícios. Mas o que seriam todas essas coisas? Onde ela precisa ter? A eternidade. Que a nossa vida seja uma vida que glorifique o seu nome. Que a nossa vida seja uma vida que glorifique o seu nome. Que a minha motivação de entrar por aquela porta domingo após domingo seja para glorificar o seu nome. Eu vou apresentar também diante dele, porque pela graça e pela misericórdia do Senhor, Ele nos dá esse direito de pedirmos a Ele, de colocar diante dele as nossas causas, mas isso não é o mais importante. A palavra do Senhor nos fala: entrai pelas portas com louvor, portas de graça. Que ao levantar pela manhã, a minha motivação não seja ganhar dinheiro, não tem problemas, mas eu quero ter o meu dia de forma que glorifique o seu nome. Senhor, me livre, Senhor, das más companhias, das más palavras, dos maus pensamentos, das más atitudes. Senhor, me livre de tudo aquilo que não agrada o teu nome, Senhor, porque eu quero ter o meu dia de forma que agrade e glorifique o teu nome. Quantos são entender o que eu estou a dizer? Que tudo aquilo que eu fizer, ele seja exaltado, que tudo aquilo que eu fizer, ele seja glorificado. No capítulo 3, ainda no versículo 17, Paulo diz, no terceiro ponto, que tudo que eu fizer seja para a sua glória. Versículo 17, Paulo fala: em tudo que fizestes, em tudo que fizestes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor
vou ler todos os versículos porque não há tempo. Mas o contexto onde estão inseridos esses versículos fala sobre uma mulher submissa ao marido, fala sobre um homem que ame a sua igreja, a sua mulher como Cristo, fala sobre filhos que obedecem aos pais, fala sobre pais que não irritam, não estimulem a ira dos seus filhos. Você pode depois conferir. A minha motivação em ser uma boa esposa não é só para agradar o Santiago, mas é para glorificar a Deus. A sua motivação em ser um bom marido ou sua esposa não é só porque você ama ela, eu amo ela, não. É para glorificar a Deus. A sua motivação em disciplinar, ensinar, gastar tempo com seu filho não é para que você crie um homem preparado para a sociedade, mas para que a sua vida e a vida dele glorifique a Deus. Você, jovem, filho, a motivação em que você seja um filho obediente e que honra aos seus pais, às pessoas mais velhas, aos seus líderes, não é para não tomar uma surra ou ficar de castigo ou perder a mesada do mês, mas é para que a sua vida glorifique o nome do Senhor. As nossas atitudes, o nosso dia a dia, é para que a nossa vida glorifique o Senhor. Nossa, isso é tão sério. Que em tudo aquilo que eu fizer, o Senhor esteja sendo glorificado. A pastora essa semana ganhou uma medalha, nós viram, o pastor Eduardo, né? De uma meta cheirinha que ela escreveu. Ela ganhou aquilo numa marechal, uma general, não sei, não entendo muito bem, lá do Exército, das Forças Armadas dos Estados Unidos, que é algo que eles honram, dão para honrar as pessoas. E ela terminou aquele texto escrevendo que ela devolvia a Deus, a Cristo, aquela medalha, porque tudo aquilo que ela tem feito é para glorificar o nome. Nós, como ministros, você como líder de célula, discipulador, líder de criança, por vezes a gente não tem a recompensa que nós queríamos, que, por exemplo, eu trabalho com jovens, a gente faz o patrulhamento, faz alguma coisa, a gente quer a célula, a gente quer que todo mundo venha, a gente quer humanamente, nossa recompensa é ver isso. Mas por vezes não é assim. Mas eu vou assistir? Não. Porque não é para homem, mas é para glorificar. Para que tudo ele seja glorificado, que tudo ele seja exaltado. Nós vivemos em dias onde tantas coisas tomam o lugar de Deus em nossas vidas. Analise sua vida. Como eu, quando li essa carta, analisava a minha, a gente gasta tempo com tantas coisas. A gente se dedica com vontade, com prazer, com tantas coisas. Quando são as coisas de Deus, a gente põe tanta dificuldade, a gente põe tanta barreira. Mas se nós entendêssemos isso que Paulo está aqui a dizer, em tudo que fizermos, fazer de todo o nosso coração, como se estivesse mesmo a fazer para o Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa. A recompensa, a herança é a Cristo, o Senhor a quem nós servimos. Tudo aquilo que nós fazemos reflita como uma recompensa para aquilo que o Senhor já fez em nós, não para aquilo que nós esperamos. Quantas vezes nós fazemos provas com Deus? Senhor, se o Senhor fizer isso, então eu faço. Eu já fiz isso. Senhor, se o Senhor fizer isso, minha vida deve fazer isso. Ah, se o Senhor fizer isso, então eu vou batizar. Ah, se o Senhor fizer isso, então eu vou liberar. Ah, se o Senhor fizer isso, então eu vou abrir minha casa para o céu. Ah, se o Senhor fizer. A gente está sempre colocando Deus na prova. Mas em tudo aquilo que fizermos, seja Ele exaltado. Amém? Em tudo aquilo que nós fizermos, seja Ele glorificado. Eu espero que você esteja com essa cara de assim, meio séria.
Senhor por isso, porque a palavra fala que o Senhor, Ele ama. E por Ele amar, Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Como um filho, amém? Às vezes a gente tem que corrigir o nosso filho. Eu não entendo essa palavra como uma correção, mas uma meditação das nossas vidas. Para que a gente possa analisar as nossas atitudes. E último lugar, como ter uma vida que glorifica a Deus, tendo uma vida de oração, de testemunho. Lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, Paulo fala: perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Orar também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo pelo qual estou preso. Orai para que manifeste como devo fazer, andar em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deves responder a cada um. Nós estávamos a falar aqui essa manhã na escola bíblica dominical, e alguns dias atrás estávamos a falar nesse na célula sobre o nosso testemunho. É muito importante nós ganharmos pessoas para Cristo, mas mais do que isso, zelarmos pela nossa vida, dia após dia, para que a gente não perca. Porque por vezes a gente ganha, mas se a gente não vigiar, do outro lado a gente perde. O nosso mau testemunho. A palavra do Senhor fala que nós somos uma carta viva do Evangelho de Cristo. Nós somos uma carta viva da obra de Cristo nas nossas vidas. As pessoas olhar para nós, elas vão ver, devem ver, precisam ver o caráter de Cristo na nossa vida. É fácil, não. Muitas vezes a gente é. Mas a gente precisa lutar contra isso. Mas se nós não entendemos isso, a gente vai passar despercebido. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Às vezes a gente mora, por exemplo, em condomínio, né, Elisete? Que é bem assim. Eu costumo dizer que nós estamos cercados por uma grande número de testemunhos, né? Quem mora em apartamento. Porque você tem vizinho lá, tem vizinho em cima, tem vizinho embaixo. Às vezes a gente acha que a gente está com um problema, ele começa a falar o eu. É um cristiano todo, olha. Tipo assim, é um testemunho. É muito difícil. Mas a gente precisa entender isso. Às vezes dentro da igreja, a maneira como nós falamos uns com os outros, a gente precisa estar sempre vigilante. Paulo está aqui a falar: andai em sabedoria para os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Que a vossa palavra